Olá, essa é a aula de número 16 do nosso curso de Física e Matemática e nela nós vamos dar continuidade ao assunto da aula anterior, ou seja, nós vamos discutir as vibrações de uma corda finita o plano é apresentar primeiro os resultados que nós obtivemos até aqui na aula anterior, depois falar de uma série de relações importantes que nós vamos utilizar, chamadas de relações de ortogonalidade. Depois nós vamos utilizar essas relações de ortogonalidade e, finalmente, fazer alguns comentários sobre como obter uma solução numérica para o nosso problema. Deixa eu recordar onde nós estávamos, né? Nós temos encontrado a solução do problema da corda vibrante com extremos fixados e visto que que através do método de separação de variáveis, a gente obtém uma solução deste tipo que aí está, em termos de uma série infinita, envolvendo uma soma de termos que envolvem um produto de uma função que só depende de t, com uma função que só depende de x, sendo que essa função que só depende de x é escolhida de sorte que as condições de contorno em x igual a zero e em x igual a L sejam satisfeitas, ou seja, essa função se anula seguramente em x igual a zero e x igual a L, que são os extremos da corda. Para cada x, diferente de 0 e L, o ponto situado na posição x da corda executa um movimento harmônico simples com frequência ômega-n. Esse é o significado dessa solução. Eu chamo a atenção de vocês quando a gente chegar a essas soluções pelo método de separação de variáveis, mas há duas incógnitas ainda, que são a saber essas constantes AN e BN, e eu chamei a atenção de vocês que uma possibilidade de obter essas soluções é através da imposição de condições iniciais. Essas condições, assim, eu esqueci de mencionar, ômega-n é nπc sobre L, e as condições que eu estou me referindo fixam o perfil da corda em x igual a zero, em termos de uma função dada, o zero de x, essa é a posição inicial da corda, e fixam também a velocidade inicial vertical de cada ponto da corda, numa certa função v0 dadas. Então, o 0 e v0 são dados do problema e nós desejamos impor que elas representem a posição e velocidade inicial da corda. Abrindo um parênteses, na próxima aula que tivermos, nós vamos tratar de dois exemplos concretos em que essas funções U0 e V0 têm certos valores específicos e com isso a gente vai concretizar talvez um pouco mais as ideias que nós vamos estar desenvolvendo aqui. Eu chamei a atenção também na última aula que a função U0 está relacionada com as constantes AN por essa expressão e V0 está relacionada às constantes BN, que são desconhecidas para outra expressão. E o que nós desejamos agora é entender como eu posso inverter essa relação e obter as constantes A0 e B0 em termos de, AN e BN, em termos das funções U0 e V0. Esse é o nosso plano agora. E para isso nós vamos fazer uso de um fato matemático muito importante, que é o fato de que estas funções, que são escritas aqui, as funções seno de my, seno de múltiplo inteiro de y, satisfazerem uma série de relações que vocês já devem ter visto na teoria das séries de Fourier, conhecida como relações de ortogonalidade. E essas relações a que eu me refiro estão expressas nessa relação que vocês aqui veem. Se eu pegar a função seno de my multiplicar com a função seno de ny, onde aqui e integrar entre 0 e π, na variável y, aqui m e n são números inteiros, independentes, 1, 2, 3, etc., não precisam ser iguais. Então o resultado é o seguinte, caso m e n sejam diferentes, essa integral dá zero, e caso eles sejam iguais, a integral dá π sobre 2. E a gente expressa isso matematicamente através dessa igualdade. Essa integral aqui vale π sobre 2 vezes delta de nm. Delta de nm é o chamado delta de Kronecker. Ele é zero quando os dois índices m e n são diferentes, e igual a 1 quando eles são iguais. Essas relações são muito importantes, vocês já devem tê-las visto ou visto outras relações similares na teoria das séries de Fourier, e nós vamos fazer uso delas de maneira muito esperta para resolver aquele problema que eu mencionei, que é o de encontrar as constantes AN em termos da função U0 e, respectivamente, encontrar as constantes Bn em termos de V0.
Bem, como é que a gente demonstra, antes de mais nada, essas relações? Isso nós deixamos como exercício para vocês fazerem, mas é um exercício muito simples. E a ideia do exercício é escrever esse produto aqui está, seno de MY vezes seno de NY, utilizando uma fórmula conhecida como relação de Proust-Aférese, que é essa identidade trigonométrica que eu tenho certeza que vocês conhecem bem, que dizem que se vocês tiverem dois números quaisquer, A e B, o seno de A vezes o seno de B pode ser escrito dessa forma, com uma diferença de dois cossenos. Um deles é o cosseno da diferença de A com B, e a outra é a soma o cosseno da soma de A com B. E se vocês substituírem essa fórmula nesta expressão que aqui está, nessa integral, e o cálculo fica bastante simplificado, porque tudo que você tem que fazer é calcular as integrais de 0 até π de expressões que envolvem cosseno de n menos ny e cosseno de n mais ny. Isso é fácil de calcular e, juntando as coisas, vocês concluem pela validade dessa importante relação que está mencionada aqui, está escrita aqui, a relação de ortogonalidade das funções seno. Pois bem, como é que a gente faz uso desta relação? Para isso a gente retorna a esta expressão que aqui está, que expressa o n de x em termos dessa série infinita, e a gente faz o seguinte, a gente multiplica ambos os lados dessa equação por seno de mπx sobre L vezes o zero e integra entre 0 e L. Tá? E percebam que do lado direito eu vou ter a soma infinita de AN vezes a integral, a mesma integral de 0 até L, de seno de nπx sobre L, que a gente multiplicou por ambos os lados, e vezes o seno de nπx sobre L, que estava sendo somado para n igual a 1 infinito. Aí a gente faz uma simples mudança de variáveis, esse é o passo seguinte do truque todo, e escreve nesta equação aqui, a gente faz uma mudança de variáveis, a gente chama y de πx sobre L. Percebam que aqui aparece πx sobre L, aqui também πx sobre L. E ao fazer essa mudança de variável, estas integrais que estão escritas aqui se transformam em equações integrais na variável y, que são essas que estão escritas aqui. E aparece ainda um fator L sobre π, que vem dessa mudança de variáveis. Pois bem, agora a gente pode utilizar as relações de ortogonalidade e dizer que essas integrais aqui são zero, quando n é diferente de m, senão elas valem π sobre 2. Então, isso aqui é π sobre 2 vezes delta de m, n. E, portanto, nessa soma infinita que aqui está, só sobrevive um termo, a saber, o termo em que n é igual a m. É o único termo nessa expressão que é não nulo. E, consequentemente, e no caso em que n é justamente igual a m, a integral vale π sobre 2. E, portanto, apenas o termo em que aparece a constante am sobrevive, e ele é multiplicado por L sobre 2, por causa desse fator π sobre 2, que multiplica L sobre π. Então, a conclusão que a gente tira é que esta integral que aqui está representa L sobre 2 AM, ou, em outras palavras, que os coeficientes AN são dados em termos de U0 através dessas integrais que vocês aqui veem, simplesmente invertendo aquela relação. Isso fornece aquilo que nós havíamos prometido. Nós encontramos dessa forma uma relação que fornece os coeficientes AN da nossa expansão, que fornece a solução U de x, em termos de uma condição inicial, a saber, da condição U0. Tudo que nós temos que fazer para determinar o N é colocar explicitamente o U0 aqui, calcular essas integrais, isso em muitos casos pode ser feito explicitamente, e com isso a gente tem uma expressão para o N. Pois bem, para Bn a gente tem exatamente a mesma coisa, basta repetir a brincadeira, e nós obtemos para os coeficientes Bn esta outra expressão aqui, que é muito similar à anterior. A única diferença é que aparece aqui a condição inicial V0 para a velocidade inicial da nossa corda. E aparece também uma outra diferença, que é esse fator 1 sobre ômega 0. Fora isso, essas duas equações são muito similares e, como eu disse, fornecem para todo n os coeficientes que nos faltavam
para expressar a nossa solução da equação de movimento. Com isso, a expansão, todos os coeficientes da expansão que fornecem uma solução, pelo método de separação de variáveis, combinado com o princípio de sobreposição, todos esses coeficientes que aqui estão determinados e, em princípio, portanto, a gente tem uma solução expressa em termos de uma expansão em série. Lembre-se, como sempre, que essas constantes ômega-n, que representam as frequências de oscilação, são dadas por essas expressões que aqui estão para cada n. Certo? Então, com isso, nós temos tudo determinado em termos das condições iniciais U0 e V0. Bom, agora deixa eu fazer alguns comentários importantes a respeito da natureza dessa solução. Essa solução é uma solução exata do nosso problema, mas expressa em termos de uma série infinita, e nem sempre é possível calcular essa série em termos de funções conhecidas. Mas não faz mal, porque para todos os efeitos práticos a gente pode utilizar essa série também, e para isso a gente tem apenas que tomar certos cuidados. E um deles é o seguinte: se eu quiser calcular a série aproximadamente, usando, por exemplo, um computador, eu posso fazê-lo, mas para isso eu tenho que truncar a série. Ao invés de somar todos os infinitos termos, eu somo apenas os primeiros n termos. Pois bem, se as constantes a n e bn decaírem rapidamente a zero, isso é suficiente, porque a diferença, os termos que não sendo somados, vão ficando cada vez menores e contribuindo cada vez menos para a soma. Então, essa expressão que aqui está, para um n grande escolhido convenientemente, e isso depende de quão rapidamente os coeficientes a n e bn decaem a zero, a gente pode utilizar essas séries e pedir para um computador, por exemplo, para calcular explicitamente o valor para vários valores de u de x e t, para vários valores de u de x e de t. Ou seja, eu posso dar um conjunto de valores de x, por exemplo, igualmente espaçados no intervalo de 0L, e uma série de valores de t, e pedir para um computador calcular essa série finita, que aqui está, porque ele faz sem grandes dificuldades, e com isso obter valores explícitos para a função u de x e t, explícitos e aproximados. Com boa aproximação, isso vai depender de quão grande é o n que eu escolho. Isso é um método numérico importante de determinar aproximadamente as soluções da nossa corda vibrante em situações concretas, nas quais as funções U0 e V0 são dadas. E aqui tem um comentário sobre isso que eu acabo de dizer: se os coeficientes a n e bn forem a zero rapidamente, a gente pode garantir que essa expressão que aqui está é uma boa aproximação, mesmo desde que a gente escolha n grande o suficiente, mas isso pode ser feito muitas vezes. Então a gente tem que atentar quão pequenos esses coeficientes a n e bn vão se tornando à medida que n cresce, para ter uma ideia de quantos termos na série a gente tem que somar para obter soluções que sejam boas aproximações. Com isso, como eu disse, a gente pode calcular u de x e t numericamente para vários valores de x e t. Isso é uma coisa que é muito simples de se fazer utilizando um computador. Na próxima aula, nós vamos aplicar esses mesmos resultados que aqui estão para resolver dois problemas ilustrativos. A gente vai concretizar o que nós vimos em dois problemas reais de interesse, que são o da chamada corda percutida e o da chamada corda dedilhada. Dois problemas bastante interessantes que podem ser resolvidos de maneira bastante explícita, e nós vamos aprender algumas coisas sobre as soluções que nós obtivemos tratando desses casos particulares. Então, o resumo do que nós vimos: nós aprendemos como obter os coeficientes da solução em série da equação de ondas, que descreve as oscilações de uma corda vibrante de comprimento L com extremos fixos. Para tal, nós fizemos uso das importantes relações de ortogonalidade das funções seno, e aprendemos que a amplitude u de x e t pode ser calculada para vários valores de x e t por meios numéricos, trucando-se a série que fornece a solução exata. Na próxima aula, então, nós veremos aplicações dessas ideias em dois problemas concretos. Até lá.